Olá, gente! Olá, olá! Muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao Tarô das 9. Para quem não me conhece, eu sou Andréa de Lucas e você está no Alquimia do Tarô. Aqui eu te ajudo a transformar a sua vida com o tarô, com essa ferramenta maravilhosa que é o tarô, né? E a gente vem nessa semana num esquenta aqui, falando, quebrando, né, vários tabus, né? É uma semana que eu considero assim de quebra de tabu, de quebra geral, de preconceito, de dúvidas. Eu espero quem estiver aqui me acompanhando agora nesse momento, ou quem mais tarde for assistir essa live, se quiser fazer perguntas, pode deixar aqui, a gente vai responder. A gente vai bater esse papo, né, juntos. E hoje, para nossa conversa de hoje, né, eu trouxe o tema medo de não saber ler as cartas e de tiragens negativas. Eu ouço bastante, né, quem está começando, né, a estudar, ou até mesmo aqueles que têm vontade, né, gostam, tem uma atração pelo tarô, mas tem medo, tem receio de não conseguir ler o tarô porque são 78 cartas, né? E tem muitos estudantes de tarô que quando iniciam tem medo de ler para o consulente, tem medo de começar uma leitura. Então a gente vai aqui conversando e eu vou vir trazendo uns tópicos, né, pra gente conversar sobre e quebrar esses tabus, esses preconceitos que não existem e que tá num inconsciente coletivo, né, e que tá na hora da gente acabar com isso, porque a gente é capaz de tudo, né, a gente é capaz de ler 78 cartas, sim, a gente é capaz de muito mais do que a gente imagina. E aqui para o primeiro tópico eu trouxe aqui a palavra medo, né? Eu sempre gosto de contextualizar o que a gente vai falar, porque não adianta eu falar uma palavra aqui e a gente nem sabe do que se trata. Então aqui, o que significa o medo? O medo é insegurança, né? O medo e insegurança é a falta de certeza, né? É a falta de confiança. Então, por que se tem esse medo de ler as cartas? Primeiramente, porque não se conhece a matéria, né? Toda vez que a gente tem segurança de algo ou de alguma coisa, certamente a base é fraca. Você não conhece de forma profunda e verdadeira daquilo que está se falando. Um exemplo que eu trouxe é o médico, né? Médico clínico geral. Você sente uma dor no ouvido, vai ao clínico geral, ele vai olhar, ele até identifica aonde é a dor, mas ele não tem o estudo suficiente para dar um diagnóstico correto sobre o que você tem dentro do ouvido, porque ele não é especialista, ele não domina a matéria, ele não vai saber nem dar o diagnóstico, nem te passar o remédio para tratar aquilo. O que ele passa ali a princípio é algo para amenizar, tipo um SOS, né? Mas não é resolver o problema. E aí ele te encaminha para o especialista, para o cara que realmente entende do que está falando. E é lá, nesse especialista, que você vai resolver o seu problema de ouvido. Assim como eu estava sentindo muita dor na coluna, eu marquei um clínico geral e falei com ele, e ele me encaminhou para o ortopedista. Quando eu cheguei no ortopedista, ele nem encostou a mão em mim, ele simplesmente falou aonde dói e me mostra. Quando eu mostrei, ele simplesmente falou, vamos fazer só um raio-x para a gente ter certeza, para identificar, mas você está com uma hérnia de disco, né? E já me deu a medicação correta para me tirar daquela dor, daquela crise. Então, por que se tem medo de ler tarô? Porque não estudou, né? Muitas vezes eu conheço muita gente que acha que ler tarô é simplesmente abrir as cartas
e vai baixar uma entidade ali ou uma vidência ali e você vai sair lendo tudo. E não é assim. Tarô é estudo, tarô é técnica, tarô é dedicação, né? Existem casos de videntes que leem tarô? Existe, mas aí não é ele. Aí é a entidade dele, aí é outra história. Mas de verdade mesmo, tarô é estudo, tarô é técnica, tarô é dedicação, tarô é uma profissão. E como toda profissão, a gente estuda para se formar, né? Então, para você quebrar a primeira insegurança de ler, né, o tarô, é você estudar. E aí você vai me falar, poxa, André, são 78 cartas, é muita carta, é muita coisa, é muito difícil. Eu vou te dizer, quando a gente nasce, a gente não sabe nada, nada. E aí a primeira coisa que a gente faz, a gente tem que aprender a puxar o leite da mãe da gente. Quantas mães, né, quantas mamães não sofreram na primeira mamada do seu filho porque ele não pegava, porque ele não sabia nem pegar. E aí, pelo desespero da fome, você tem que se virar e dar teu jeito. E ali você aprende a se alimentar, você cresce, você aprende a engatinhar, a andar, a ir ao banheiro, até que um momento a ficha cai e você acorda tipo, opa, toma uma consciência, eu sou gente, eu sou um ser humano. E aí é o momento que você começa, simplesmente não, é o momento real que você começa a pensar, é o momento que a ficha cai. E o tarô é a mesma coisa. O tarô, primeiro você entra em contato com ele, você convive com ele, você estuda, você se dedica, você se aplica, você vai para a prática. E quando você percebe, você está dominando a matéria. E quando você olha para trás, aquelas 78 cartas que você achou que era muita coisa, já ficou no passado, fichinha. A gente já lida com tanta coisa que a princípio parece difícil e a gente dá conta. Por exemplo, o celular. O celular que eu tô falando agora com vocês, daqui, vamos dizer, 6 meses, ou a gente ainda tá no início do ano, né? Daqui pro meio do ano até o final, ele vai ficando obsoleto, né? Eu vou ter que ficar fazendo o quê? Atualizações diferentes, assim como vocês têm que fazer atualizações diferentes. Aí chega um momento que o próprio aparelho, ele sai de linha e você tem que comprar um outro com outra tecnologia, você não se adapta. Você não consegue dominar o aparelho. Às vezes é um outro aplicativo que surge, né? Quantos já morreram, né? O finado Orkut, né? Quantos já morreram e quantos já nasceram e a gente não se adapta, a gente não aprende? Por que o tarô é tão difícil? Né? Eu acho a tecnologia muito mais complicada. Para me acertar aqui, para fazer vídeo, foi uma sofrência, né? Mas eu me adaptei. Eu tô conseguindo me virar. Então não é um bicho de 7 cabeças. Quando a gente coloca em prática, quando a gente está sempre ali mexendo, sempre ali praticando, a gente começa a dominar, e aquilo que parecia difícil não é mais difícil, né? A gente já tira de letra. É como aprender a ler, né? A gente cresce, a gente se dá conta que a gente chega um momento que os nossos pais matriculam a gente na escola porque a gente precisa ler e escrever corretamente. A gente fala, mas a gente precisa ler e escrever corretamente. A gente precisa ser instruído para a vida, para o mundo, e a gente vai para a escola. Quanto do alfabeto, quantas letras, quantas palavras a gente não aprende, né? Inúmeras. Mas a gente aprende, a gente dá conta. Quando a gente precisa aprender uma língua diferente, tipo o inglês, o espanhol, a gente não se matricula, a gente não estuda, a gente não tem que ouvir a língua
a outra língua para poder absorver, para poder entender, para poder praticar, enfim, ser fluente. Assim é o tarô também. A gente pode botar que o tarô é como se fosse uma outra língua que a gente vai aprender o alfabeto através das imagens, né? E cada carta com sua imagem arquetípica vai ter uma linguagem diferente. E a gente aprende, não é tão complicado como muitos falam, né? Ou porque não querem passar o conhecimento, ou medo, simplesmente medo, porque acha que não dá conta. Pelo contrário, se dá conta sim. Se você praticar. Eu vou contar a história, eu acho que eu não contei essa história ainda, da primeira vez que eu joguei real, né? Eu comecei a estudar tarô, e quando eu comecei a estudar o tarô, eu estudava só pra mim. E aí eu comecei, como todo mundo, né, carta por carta, mas eu me dedicava, eu abri um caderno, eu escrevia, eu comecei a tirar as cartas pra mim, e conforme eu ia vivenciando, eu ia anotando os arcanos que iam saindo e ia vendo o que ia acontecendo. Por quê? Porque o tarô não é decoreba, né? O tarô é entendimento. E se você traz o tarô para o seu dia a dia, fica mais fácil ainda, porque não é só as palavras-chave ou a palavra que está ali no livro, ou os significados que o livro traz, é uma vivência sua pessoal. E com essa vivência, o significado fixa muito mais na sua cabeça. Então, por exemplo, você tirou um arcano e aconteceu algo naquele dia. Você sabe que quando aquele arcano sai, tantas coisas podem acontecer. Então você começa a relacionar o arcano à sua vivência. E aí, como eu tinha dito, eu estava estudando, eu abri um caderno, eu escrevi os arcanos, eu comecei a jogar pra mim, eu comecei a encher o saco de algumas amigas minhas, falando tipo assim, tô estudando tarô, você quer que eu jogue pra você? Mas eu tô aprendendo, né? Eu não sou a bambambam do pedaço, eu tô aprendendo, porque a gente tem que deixar isso bem claro. A gente está praticando, né? E quando a gente está praticando, a gente tem o direito de errar, porque ali você não está se colocando como profissional que domina. Você está se colocando como uma pessoa que está em aprendizado, um aprendiz. E eu lembro que eu fui fazer o cabelo, fui fazer as unhas e eu estava conversando com a moça que estava fazendo minhas unhas. Um beijo pra Jéssica, eu sei que de vez em quando ela assiste as lives aqui. E a gente começou a bater papo daqui e eu falei do tarô. E ela falou assim, qualquer dia desses, se você puder, você tira pra mim. E eu falei com ela, nossa, tô começando, eu não sou a bambambam, tô indo. Aí ela falou, não, mas eu tô precisando, se você puder. Eu me lembro que da outra vez que eu fui levando as cartinhas. E eu fui morrendo de medo. Verdade, eu não fui com segurança. Eu fui morrendo de medo, porque o medo era, será que eu vou conseguir ler? É uma pessoa diferente, não é pra mim, não sou eu. Mas eu precisava praticar. Porque se eu não começasse a colocar o que eu aprendi em prática, só ia ficar mesmo conhecimento, sabe? Tem muita gente que faz isso. Estuda, faz curso, mas não põe em prática. E aí o que aquele conhecimento vale? De nada. Porque conhecimento não colocado em prática, de nada vale. Você vai morrer conhecendo 1000 coisas, mas você não passou, não transmitiu, não ajudou a outra pessoa com aquilo que você domina, com aquilo que você conhece. E aí eu fui. Eu lembro que tinha uma mesinha na varanda da casa dela, do lado de fora, e a gente sentou ali e eu tirei para ela, né, as cartas. E aí, conforme foi saindo, eu fui falando, né? E por mais que para mim não fizesse sentido, mas eu fui entregando do jeito que eu tava lendo.
E ia falando que fazia muito sentido, e ela ia confirmando que era aquilo mesmo. E isso dá uma segurança pra gente quando a gente tem o feedback do outro, né? Isso é muito importante. Quando a gente começa a ouvir do outro que tá fazendo sentido, que é correto, que aquela informação que você tá dando é real, aquilo vai fortalecendo, aquilo vai te dando autoestima. E aí você vê que você é capaz, né? Que você pode. E isso não tem preço. E aí eu lembro que quando a gente terminou a tiragem dela, que eu já estava feliz da vida, eu falei assim, nossa, eu consegui, eu dou conta do recado, tá bacana. E aí tinha uma outra cliente saindo, passou pela gente, olhou e falou assim, nossa, isso parece mesa de cartomante. Aí eu lembro que a Jéssica virou para essa cliente dela e falou assim, não, mas ela tá tirando carta para mim mesmo, é tarô. E aí ela falou assim, você pode tirar para mim? Aí eu falei, né, já tá aqui. Aí a primeira coisa que ela sentou, ela perguntou, quanto é que é? Aí eu falei assim, olha, eu tô começando agora, eu tô praticando, eu tô estudando. Ela falou, não, mas você pode me dar um valor simbólico, eu quero pagar. E eu lembro que eu dei um valor simbólico para ela. Ou seja, a primeira vez que eu fui praticar o tarô com outra pessoa, eu já comecei ganhando dinheiro. Ganhando não, fazendo dinheiro. Eu já comecei fazendo dinheiro. Porque a pessoa sentou na minha frente e falou, não, eu quero pagar, eu faço questão de pagar. Tira pra mim? E eu tirei. E essa moça que eu tirei, eu tiro pra ela até hoje. Porque ela viu que, além de eu ter segurança pra jogar, ela viu que eu passava a verdade, sabe? Ela viu que eu tinha prazer naquilo que eu estava fazendo, que não era uma historinha, que eu fui o mais sincera possível. E até hoje eu tiro para essa moça. Até hoje ela passa mensagem para mim e eu tiro para ela. Lógico que agora eu não cobro como uma iniciante, eu cobro mesmo como naquela época, no comecinho, eu cobrava como iniciante, mas agora eu já cobro o valor de profissional, porque agora eu já tiro como profissional, assim como eu já tiro para várias pessoas. Então a gente tem que praticar. Conhecimento guardado na cabeça, né? É igual aquela roupa que você compra guardando no guarda-roupa e nunca usa. Aí você se vai, porque ninguém fica para semente nessa terra, e aquela roupa fica ali sem uso, né? Aí a gente vai para um outro tópico agora, né? Aí a gente já quebrou esse tabu. Medo de tirar cartas tem a ver com insegurança de não dominar a matéria. E se a gente estudar e praticar, que isso é muito importante, a gente dá conta do recado. A gente consegue. Nada é impossível. Principalmente ler as cartas do tarô. E eu tenho veio uma coisa muito forte na minha mente quando eu estava escrevendo isso, né? Escrevendo o nosso tema de hoje, que é assim, o tarô, ele chama, é um chamado. Se você acha que você está aqui, ou que você olha para o tarô simplesmente porque tem curiosidade, tem uma notícia boa para te dizer. Você está atendendo um chamado dele. Ninguém vai a lugar nenhum de graça. Se você está assistindo aqui, se você gosta de tarô, é porque ele te chamou e você está vindo no chamado. É tipo o canto da sereia. Então presta atenção nos sinais que a vida está te dando, tá? Porque isso é muito importante. E aí eu trouxe outro tópico. Outra coisa também que as pessoas muito falam. Tenho medo de ler tarô, principalmente para as outras pessoas, porque se tem a ideia de que eu tenho que acertar todas as previsões. E isso também eu vi que era o que pega para muita gente. Aí, vamos lá. A pessoa já domina
né? Já joga o tarô, tá praticando, mas ela acha que quando o consulente senta na frente dela, ela tem que abrir as cartas e acertar tudo. Vai acontecer isso. Não, que sua vida vai ser desse jeito aqui. E você tem que ter a resposta pro problema dela. Não, isso é um peso, gente. Não pode ser desse jeito. Eu também já passei por isso. Eu também passei pela época que eu achava que eu tinha que acertar tudo, que eu tinha que abrir as cartas e dar a solução. E isso é um peso que trava a vida da gente. Nós estamos aqui para sermos leitoras de cartas, né? Nós somos leitores de cartas. Nós somos tarólogos. O que o tarólogo faz? Ele lê as cartas, ele lê a energia do consulente da outra pessoa através das imagens arquetípicas do tarô, das cartas. A gente não tem que adivinhar nada. Se você tem um insight, né, uma intuição forte, pode acontecer, mas não é via de regra, não é uma obrigação. E se você ficar achando que você tem que acertar tudo, você vai criar em você um peso que você não precisa arrastar. O que você tem que fazer? O seu consulente sentou na tua frente, você tem que ler simplesmente o recado do tarô. Entregar o conselho do tarô. Entregar o diagnóstico do tarô. Só o diagnóstico, só o aconselhamento já resolve a vida dele, porque quem tem que tomar a decisão é ele. O tarô simplesmente ele vai abrir e vai falar, olha, para essa situação tem esse caminho, esse caminho, esse caminho. Mas é o seu consulente que toma a decisão. Ele é que tem as rédeas da vida dele nas mãos, não você. Porque é um peso que você não tem que segurar. A gente só entrega. A pessoa vem, a gente lê e a gente entrega. A gente não é herói, a gente não é salvador, a gente não tem que acertar nada. A gente só tem que ler e entregar a tradução da energia dele. A gente só tem que entregar os conselhos, os recados, as mensagens do tarô. Somente isso. Tá? Tira esse peso das costas, porque isso atrapalha você ser um bom tarólogo. Você viver achando que você tem que resolver a vida do seu consulente, que você tem que acertar as coisas todas. Não. Olha, eu tenho essa questão na mídia mesmo, né? Eu não vou citar nomes aqui, porque eu não sei se isso pode me complicar, mas a gente sabe que tem vários profissionais da área, né? Que vão na mídia e fazem previsões e dão os pitacos deles. Aí você fala, pô, fulano acerta. Gente, e quanto que ele erra? É porque, principalmente na mídia, os holofotes estão sempre em cima dos acertos. Mas e dos erros? E daquilo que ele previu e não aconteceu? Tem um monte. E isso também inibe quem está começando, porque acha que tem que acertar tudo porque fulano acertou. Fulano pode até ter acertado algumas coisas, mas vai lá olhar quanto que ele errou também, né? Tá assim, de gente que previu um monte de coisa. Até hoje eu tô esperando o Michael Jackson aparecer. É sério, gente, parece piada, mas teve uma pessoa que disse que Michael Jackson estava vivo, que ele ia se manifestar pro mundo. Até hoje eu tô esperando, assim como Elvis não morreu. Enfim, isso acontece, né, nas melhores famílias. Outra, que essa também é forte, síndrome do impostor, né? Quem nunca ouviu falar dessa síndrome do impostor? Síndrome do impostor tem a ver com crença limitante. Síndrome do impostor não é só porque você tem medo de ler o tarô. Ela está embutida em você, então certamente ela já se manifestou em outras coisas, né? E aí, como você tá ali trabalhando com o tarô, tá estudando tarô, e aí vai praticar, bate aquele medo de não ser bom o suficiente, de não ser bom e não dar conta do recado, porque existe gente melhor do que você, porque tem o fulano de tal que é um guruzão, né? E ele é bambambam no negócio.
E aí a gente começa a se comparar. Fulano é deste tamanho, eu sou pequenininho, né? Eu não vou dar conta do recado, eu não vou conseguir fazer, e isso também trava a sua vida, trava de você seguir adiante, né? Enfim, a síndrome do impostor também é um tabu que a gente carrega, é uma crença limitante. A Juju tá falando boa noite, gente. Boa noite, Ju. Muita informação. Ah, tá. Ah, legal. A Juliana tá falando muita informação essa semana, tô anotando tudo. Então, essa semana é uma semana de quebra de tabus, de preconceitos, né, de ideias pré-concebidas do inconsciente de uma egrégora aí que não faz sentido. São pensamentos que já são obsoletos, né? Pensamentos que não te levam a lugar nenhum. Eu estava estudando os patronos do tarô, né? Que, vamos dizer assim, os caras bambambam lá do início, né? Eu estava estudando Eliphas Levi, MacGregor, Papus, e os caras são responsáveis por trazer por colocar tantos significados no tarô, né? Como a numerologia, cabala, enfim, outras coisas, e os caras eram esferas. Só que se a gente lê o que eles escreveram naqueles tempos lá atrás, você vê que já se perdeu, já ficou obsoleto, já se descobriram coisas que não era aquilo que eles escreveram. Eles foram muito importantes para a história do tarô, mas tem muita coisa ali equivocada. A gente evolui, né? Principalmente colocando em prática. Mas eles tiveram grande importância, por quê? Porque eles estudaram o tarô, né? E eles colocaram o tarô como realmente um livro de cartas, mostrando a real importância dele, principalmente quando a gente se aplica aos estudos, né? Então, assim, é gente que viu potencial no tarô. Então, a gente tem que estudar. Não adianta a gente achar que vai olhar para as imagens e vai sair. A gente tem que dominar o tarô. E quando a gente traz o tarô para perto, a gente convive, respira as cartas. Lembra quando tinha um curso de inglês, eu também não vou falar o nome, mas ele falava assim, quando você entra em imersão, você tem que comer pensando em inglês, acordar pensando em inglês, pensar em inglês, tem que fazer tudo em inglês. O tarô também é assim, quando você entra nessa jornada do tarô, você tem que viver o tarô, viver os arcanos, trazer ele para sua vida, né? Tirar a carta e falar, aconteceu isso comigo, está relacionado ao arcano tal. Isso te dá uma vivência maravilhosa. Isso faz você ter a sua própria experiência com as cartas. É enriquecedor. Mas não adianta se você não aplica. Tem que praticar. Outro medo é o medo de errar, né? Todo mundo acha que eu não vou jogar tarô, não vou ler tarô pra ninguém porque eu tenho medo de errar, eu tenho medo de fazer uma leitura errada. E aí a gente fala, quem nunca errou? Né? E errar é bom, gente. Errar não é tão ruim assim, não. A gente aprende com os erros. Vamos lá, se você faz uma leitura que não é tão boa e depois você vai ver que era de outro jeito, aquela leitura ela fica muito mais marcada na sua cabeça do que uma leitura que você foi lá e bingo, é aquilo. Por quê? Porque quando você erra, você vai procurar saber aonde você errou, por que caminho você trilhou, e você conserta, você ressignifica o que aconteceu e traz realmente a visão correta. E isso a gente faz praticando, porque um profissional ele erra, mas tem um limite de erros, né, para um profissional se equivocar e de um iniciante, um aprendiz. Então eu digo pra você, se você tá aprendendo inglês, se você tá aprendendo tarô, porque eu tô com inglês na cabeça. Quando você tá aprendendo inglês,
Você tem aquele medo de falar errado. Eu sei porque eu tenho gringofobia, né? Eu entendo, mas na hora de falar eu tenho medo. O tarô é assim também. Tem gente, né, que a pessoa entende, mas tem medo de traduzir errado. Mas enquanto a gente está praticando, enquanto a gente está ali como aprendiz, a gente pode se dar o luxo sim de errar. Não tem problema algum. Ninguém nasce sabendo, né? A gente passa por vários estágios. Somos seres humanos, temos direito de errar sim, mas tem que praticar. É estudar e praticar. Errei aqui, vou lá, vou reavaliar tudo, vou estudar novamente e vou botar em prática outra vez. Porque aí não tem erro. Você estuda e pratica, estuda e pratica. Até você ser um especialista. Até você dominar a matéria. E aí não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. E isso não aconteceu só comigo. Com todos os tarólogos que existem, né? Ninguém nasceu sabendo. Todo mundo sentou ali e estudou, fez um curso, fez 2, fez 3, né? Porque às vezes a linguagem não bateu, você vai lá e estuda de novo. E foi assim comigo também. Eu estudei bastante, eu fui procurando o meu caminho. Mas hoje em dia eu posso dizer, quando eu abro as cartas, eu abro com segurança. Hoje em dia eu não tenho medo. Eu abro e eu leio, eu entrego. Porque a leitura, ela não tem que fazer sentido para mim, ela tem que fazer sentido para o consulente. Porque tem muita gente que abre a carta, aí olha e fala assim, cara, mas isso não faz sentido. Mas não tem que fazer sentido pra gente, tem que fazer sentido pra pessoa que está na sua frente. Quantas vezes eu tirei as cartas e eu falei, nossa, isso tá sem pé sem cabeça, e eu entreguei. E a pessoa fala assim, ah, entendi. O que ela entendeu, só Deus sabe, né? Porque muitas vezes a gente tá lendo, né, o inconsciente dela, a gente tá lendo o inconsciente dela e às vezes ela não externou, ou por medo, ou por vergonha, e como o acesso está aberto, o campo está fluindo, a gente começa a ler o que está vendo. E pra gente não faz sentido, mas pra ela faz. Porque tá trazendo do inconsciente dela, né? Então, a gente como leitor de cartas, como tarólogo, a gente vai entregando. Sem medo de ser feliz. Porque muitas vezes também pode não fazer sentido agora, mas daqui a pouco faz, né? Daqui a pouco faz. Eu tenho... Ai, é horrível, mas eu vou falar disso. Uma vez eu fui na taróloga, né? Logo no início, antes de eu estudar e tudo, eu tava passando por uma situação muito complicada. E ela tinha lido pra mim uma coisa que eu achei que ela era louca, né? E depois aquilo veio fazer sentido, né? Então, a partir daquela experiência que eu também tive, eu sei que quando eu leio para um consulente e para mim não faz sentido, para ele eu sei que faz. Porque o tarô, ele faz isso. Ele tá ali a serviço do seu consulente, né? Não é a sua vez, é a vez dele, né? E aí a gente vai pro medo das tiragens negativas, né? Agora que a gente já quebrou o tabu de ler o tarô, né? Daquilo que prende a gente de não ler. E aí quando a gente começa a ler, e aí você fica, nossa, como é que eu vou dar essa notícia pro consulente que tá na frente? Você tirou as cartas e a notícia não é muito boa. E aí você fica com medo. Tenho medo de ler para o consulente, tenho medo de ler para as outras pessoas, porque eu não vou saber passar a notícia ruim. Então, eu tenho que te falar uma coisa. Como leitores de cartas, leitores de tarô, como tarólogo, a gente tem o compromisso de não faltar com a verdade.
Porque a partir do momento em que você não entrega uma leitura fidedigna, você está impossibilitando o seu consulente, tirando a oportunidade dele de enxergar a situação dele como deveria e tirando as opções dele de ou se preparar para o que vem ou tomar uma decisão diferente. E aí você está não respeitando o livre-arbítrio dele. Eu sempre digo, não existe bem e mal, não existe leitura positiva e negativa, existe as polaridades, né? Tudo é dual. Às vezes aquilo que parece negativo vai trazer um grande benefício, às vezes aquilo que parece um benefício não vai ser legal. Uma vez eu fui tirar para uma moça e ela perguntou assim, o rapaz que ela gostava, né? Ah, fulano, ele vai me namorar, ele vai assumir a nossa relação, a gente vai pro estágio mais sério, ele vai me procurar. E as cartas saíram não bem grande, tipo, não vai, o cara não quer nada contigo, e enfim. Aí você não vai chegar também, aí entra o seu feeling, né, o seu bom senso. Você não vai chegar pro seu consulente e vai falar assim, desiste, tira o seu cavalinho da chuva, que esse cara não quer nada contigo, ele vai te dar um belo de um chute no traseiro e ele não tá nem aí pra você. Isso não é também o jeito que se fala. Então, com todo amor, com todo cuidado, a gente passa pro consulente o que vai acontecer. Mas a gente não pode tirar a oportunidade dele fazer diferente ou sair daquela situação. E aí eu falei pra ela, olha, saiu aqui que ele não vai te procurar, que ele realmente, nesse momento, ele não está disponível para você, ele está com a cabeça em outro lugar. Então o tarô tá falando que o melhor para você nesse momento é ficar quietinha no seu canto, porque com ele não vai dar nada, né? É uma forma diferente de você passar a situação. E hoje em dia ela até encontrou uma outra pessoa e está muito feliz com essa outra pessoa. Ou seja, ela se livrou de um problema ou de alguém, né, que não estava nem aí para ela e acabou encontrando alguém que hoje ela está muito bem com ele porque gosta muito dela e ela encontrou o cara certo, né, para ela. E por quê? Porque eu passei uma informação correta, mesmo sabendo que ela ficou muito triste, ela ficou arrasada, mas ela precisava passar por aquilo ali. Ela precisava acordar para a realidade e enxergar que o cara estava enrolando ela e que não ia assumir ela, não ia querer nada com ela e ela tinha que partir para outra. E a partir do momento que a ficha dela caiu e que ela realmente partiu para outra, ela encontrou uma pessoa que gostava dela de verdade. Então, assim, às vezes, aquilo que parece ruim, aquilo que parece negativo, nem é tão negativo assim. É porque as pessoas têm que passar por determinadas situações, né? Para amadurecer, para se transformar, para evoluir. Então, não existe leitura negativa. Existe coisas que estão na vida da pessoa, que ela tem que passar por aquilo, e o jeitinho que a gente vai passar essa informação. E outra, uma coisa que eu deixei aqui, que muita gente não fala, nessa vida que eu venho aí de oraculando com tarô, é difícil eu ouvir as pessoas falando isso. Quando você tira, tem muita gente que assim, tirou uma leitura negativa e aí acha que não é bem isso, entendi errado. Aí fecha o jogo e tira de novo. O tarô não gosta disso. Aí você tira de novo. Aí sabe o que acontece? Tem uma hora que você não consegue ler mais nada. Por quê? Porque o tarô sabe que você está tentando manipular a jogada e ele passa a não dizer nada com nada. Já aconteceu isso comigo também, né? De eu estar na frente de uma consulente, eu abri as cartas para ela
e a notícia não era boa e eu fiquei muito sem jeito para falar que o marido dela tinha outra, porque as cartas falaram, e que ele estava com o pé de sair de casa, e não era assim, mas uma previsão, não. Ela, no fundo, ela já sabia disso, porque conforme as cartas, as outras tiragens iam saindo, ela ia confirmando, e quando saiu isso, eu falei, não é isso não, como é que eu vou falar isso pra ela? Ela já tá aqui na minha frente desesperada, fechei o jogo, abri de novo. E aí as cartas falaram a mesma coisa. Aí eu, não, vou abrir de novo, não entendi, vou abrir de novo. Aí começou a enrolar de um jeito que daqui a pouco eu não tava lendo mais nada, eu não conseguia fazer mais nada. Por quê? Porque o tarô falou assim, você tá querendo me enrolar, eu te dei informação, você não passou, então assim, acabou o jogo. E acabou o jogo pra ela e pra mim, porque ele parou de falar, ele parou de dar informação, né? E aí eu falei, aí eu não teve jeito, eu falei pra ela, não entre em desespero, às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que é pro nosso próprio benefício, bom, o que você suspeitava é realmente verdade, isso vai acontecer, né? Não tem jeito, tá no teu caminho, porque não era uma coisa também, olha que eu sempre falo, não era uma coisa só dela que ela podia mudar, estava envolvendo mais duas pessoas diferentes, né? E quando a gente tá numa jogada, numa situação em que envolve não só você, mas o livre-arbítrio de mais pessoas, não dá para se fazer muita coisa. O que ela tinha que fazer ali é se preparar para a situação que vinha. Aí sim, ali o tarô começou a falar, se blinda, né? Vai olhando o teu lado, vai se garantindo para não levar prejuízo, mas que o marido dela já tinha tomado a decisão, ninguém poderia mudar a decisão dele, só ele. Então ninguém podia mudar isso. Era dele a decisão. O que ela podia ir fazendo era se prevenir, se garantir, ver o que ela podia fazer ali para a vida dela e emocionalmente se preparar para o baque. E foi dito e feito, e aconteceu, né? Foi doloroso, porque depois ela me procurou novamente, estava arrasada, estava triste, enfim. Mas ela se preparou, porque, né, já tinha sido avisada. Graças a Deus esse período passou, ele casou de novo com a outra que ele tinha lá, ela tocou o barco dela e começou a namorar de novo e tá muito feliz. Ela tá mais feliz agora namorando do que com o casamento que ela tinha antes. E ela mesmo fala, né, que por mais que ela tenha passado um pedacinho ruim, maus bocados, ela tá muito feliz agora, né? Antes ela não sabia, mas se ela soubesse, ela queria até ter se separado, ter tomado essa atitude mais cedo, né, na vida dela, porque ela conseguiu ali puxar aquele casamento a trancos e barrancos muito tempo. E é o que eu sempre falo, né, na jornada do tarô do louco ao mundo, né? Você passa de arcano a arcano e não tem jeito. Para chegar na estrela você tem que passar pela torre. E o bom é que a torre não é eterna, né? Você passa a torre e chega na estrela. E é maravilhoso isso. É um aprendizado incrível. As cartas, elas são ricas. A gente aprende não só com elas, mas tirando para as outras pessoas, porque tem uma coisa na visão sistêmica que eu gosto muito, né? Assim, voltando aqui, assim como o Crowley, assim como Eliphas Levi, Papus, MacGregor, todos esses grandes estudiosos do tarô, né? Enriqueceram o tarô com vários símbolos, significados, estudos, né?
a gente também pode fazer isso. Então, quando eu agrego a minha visão sistêmica ao meu jogo, eu deixo ele mais rico também. Então, quando a visão sistêmica diz que só chegam até você, né, que a gente é um imã, então chegam até você pessoas que ou passaram a mesma situação que você, ou que têm problemas, situações parecidas, né? Então, quem vai sentar na minha frente é sempre alguém que tá passando por uma situação que eu passei, que aí eu vou ter voz, né? Voz de fala, que dizem, né? É isso mesmo, Juliana, que a gente fala hoje em dia, voz de... Bom, vou ter voz para falar, eu vou ter propriedade para falar sobre aquilo para a pessoa, né? As pessoas que sentam na nossa frente vão ser sempre assim, ou então vão estar passando por situações parecidas, e ali, quando você abre as cartas, você aprende com as leituras do seu consulente também. Então é sempre assim, quando eu abro as cartas, os recados que vão vindo, agrega tanto o seu consulente quanto a você como tarólogo. E aí a gente vive naquele constante aprendizado, sabe? É uma profissão que não te estagna, né? Não te deixa parado. Você sempre está aprendendo coisas novas, você está tendo insights novos, porque você está trabalhando com imagens arquetípicas, você está trabalhando e exercitando o seu inconsciente. E ali, você trabalhando o seu inconsciente, você está trazendo para a sua consciência visões diferentes, né? Conceitos diferentes, experiências diferentes, e isso vai enriquecendo o seu jogo, isso vai enriquecendo você, isso vai enriquecendo a sua vida, e isso vai ser ótimo para o seu consulente, que ele vai ter um profissional na frente dele, muito mais capacitado e muito mais especializado para passar uma mensagem correta, uma mensagem fidedigna e poder ajudá-lo de verdade. Tá ok? Então é isso. Espero ter contribuído mais uma vez com essas informações, né, que sejam para quebra de tabus, de dúvidas, de medos, né, e que realmente a ficha que estudar tarô não é um bicho de 7 cabeças, praticar tarô é essencial, necessário, e que quanto mais a gente pratica, mais a gente melhora, mais a gente vira um profissional de verdade, um profissional especialista, um profissional que domina totalmente a matéria, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta, né, compartilha, deixa um comentário aqui, tá ok? E não esquecendo que essa semana e a semana que vem, né, amanhã, sexta-feira, tem live, semana que vem tem live, e na quinta-feira, dia 19, a gente tem um webinário onde a gente vai falar do curso do método Alquimia do Tarô, tá? Não esquece, coloca aí na sua agenda, põe na agenda do celular aí para poder te alertar, para te avisar, tá bom? Um grande abraço e até amanhã.